Meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui nessa quinta-feira para mais uma live para gravação de podcast por dentro dos laboratórios do Brasil com o laboratório Alex Formiga. Daqui a pouquinho está entrando o Kogut para me acompanhar, está entrando o Alex Formiga e está entrando a Cida para a gente contar essa história maravilhosa de superação e evolução desse laboratório que é cliente e parceiro da K2Go. Isso aí, pessoal, vai entrando aí. Vamos se ajeitando. Olá, Kogut. Boa tarde. E aí, pessoal? Oi, Thiago, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom e com você? Cida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui já ansiosos para compartilhar. Nossa, que bacana. Nós também. Nós mais ainda. Estou tentando aqui parar de tremer, né? Tá chegando aqui já abaixo de 5 graus em Curitiba, mas vamos nessa, né? Já liguei o ar-condicionado, vai dar tudo certo. E aí, Thiago, bem-vindo. Isso aí, pessoal, vai entrando, o Alex está entrando daqui a pouquinho também. O William de Deus, grande William. Fúvio, boa tarde. Grande William. É isso aí. Cida, eu tô feliz, viu? A gente poder contar essa história linda de vocês aí. Vou ser bem sincero que eu conhecia uma parte, mas a outra parte eu só conheci depois de trabalhar junto com vocês aí. Eu fiquei surpreso. E quando a gente começou a conversar sobre quem que a gente ia convidar para poder contar a história aqui, a gente falou, não, tem que chamar eles porque essa história aqui é diferente, né, Kogut? Não, sem dúvida. Olha o Alex aí. Ele daqui a pouquinho já vai entrar. Stephanie. Chegando aí. Chegando junto. Grande Alex. Fala, Boa tarde. Alex. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde a todos. E aí, tudo bem? Sempre bem, meu querido. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Muito obrigado aí pela participação, por ter aceito o nosso convite, você e Cida. Prazer enorme, uma honra grande aí de estar compartilhando, estar contando a história da vida, da trajetória do laboratório de vocês, que vai ser muito legal. E para quem está chegando agora, para quem ainda não acompanha a K2Go, essa é uma live que vai se tornar o nosso podcast de número 94, que vai ao ar na sexta-feira, ou seja, amanhã, vai para o ar, meio-dia, o nosso programa semanal de rádio, né, no formato de podcast, que nós chamamos de Odontocast, com algumas novidades, algumas questões aí que a gente vai contar aí para vocês, e trazendo essa história maravilhosa aí do Alex e da Cida, desse desafio profissional, dessa jornada que eles têm, e vai ser muito bacana compartilhar. E a nossa dinâmica é o seguinte, daqui a pouquinho a gente já está aí já com bastante gente aí entrando, um abraço a todos, e nós vamos fazer a abertura do podcast, tá? Que é o nosso programinha, de novo, né, que vem ao ar amanhã, e depois da abertura, aí só Deus sabe, né? Isso aqui nunca é ensaiado, né, Thiago? Não, jamais. Mas vamos lá, né? O tempo urge e bora lá, Thiago? Tá todo mundo pronto aí? Podemos fazer a abertura do podcast? Cara, antes da gente fazer a abertura só, eu já agradecer a Cida, agradecer o Alex também, aí na frente de todo mundo, né, por participarem desse programa com a gente, porque é sensacional poder contar a história de amigos, de parceiros como vocês, e principalmente uma história tão bonita e tão inspiradora. Então, para você que está entrando aí agora na live, fica até o final, porque essa história aqui é maravilhosa mesmo. Coloca seu foninho, vai trabalhar aí na bancada, vai trabalhar no consultório, o que você estiver fazendo, porque essa história aqui vale a pena. E se por acaso você perdeu um pedacinho dessa história, pode ir lá, que você vai encontrar no IGTV a gravação dessa live, no YouTube também vai encontrar, ou a partir de amanhã, a partir de meio-dia, vai estar disponível no formato de podcast. Kogut, pode começar. Então vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos nessa, Thiago? Bora. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. Então você já sabe, esse é o nosso programinha de rádio, formato podcast, o nosso Odontocast. Qual episódio que nós estamos, Thiago? Número 94. Uau! Nossa, 94 episódios ininterruptos, episódios semanais que vêm ao ar toda sexta-feira. E para você que está chegando agora, que veio através aí das redes sociais dos nossos convidados de hoje,
Não deixem de escutar agora, aproveitando o final de semana, são só mais 93 Odontocasts, podcasts falando sobre odontologia, falando sobre história de clínicas, radiologias, laboratórios de prótese, desse grande ecossistema que faz a história da odontologia no Brasil. E agora ouvido em muitos países, né, Tiago? Qual que está sendo o nosso alcance hoje? Nós estamos falando aqui do início de julho de 2021. Como que está o nosso alcance hoje do Odontocast da K2Go, Tiago? Hoje, praticamente 10% dos países do mundo, Kogut. Oh. Mas, na verdade, 16. 16 países, muitas visualizações. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença semanal. Esperamos sempre trazer conteúdos novos, renovados, sempre disruptivos, sempre colaborativos com essa odontologia fantástica que domina o planeta, que é a odontologia praticada aqui no Brasil. E sem mais delongas, vamos lá, 94, episódio número 94. Vamos ver qual que é o arcano, Tiago? Olha só que surpresa, né? É o quarto episódio falando sobre por dentro dos laboratórios do Brasil, com os nossos convidados especiais de hoje, que o Tiago já vai apresentar. E quando a gente faz uma reduçãozinha básica, pitagórica, teosófica, 9 mais 4 dá 13, 3 mais 1 dá 4. Dá 4, que é o arcano, sabe qual que é, Tiago? Ih, já me pegou de novo. Eu vou estudar para o próximo. É o imperador. Olha só, o imperador, aquele que tem o domínio. Aquele que mete gol na Argentina. Também. É o cara que faz toda a realização da matéria, aquele que conquista. E o imperador me lembra... Você já ouviu falar da Tereza Cristina, Tiago? Conhece Tereza Cristina? Claro, a avenida passa perto aqui de casa. Sério? Mas você sabe quem foi ou quem é Tereza Cristina? Não, vai ser uma boa descoberta hoje. Tereza Cristina é mais conhecida como Imperatriz do Maranhão. E parece que isso tem algo a ver com os nossos convidados de hoje. Quem são os nossos convidados de hoje? Bem-vindos ao episódio número 4 de 94 Podcasts, episódio número 4, por dentro dos laboratórios do Brasil. Tiago. Hoje a gente vai receber aqui no Por Dentro dos Laboratórios do Brasil o laboratório Alex Formiga, com a história sendo contada pelo próprio Alex Formiga e a Cida. Bem-vindo, pessoal. Obrigada. Olá, obrigado. Boa tarde. Muito bom, boa tarde, bem-vindos. Então, Alex e Cida, eu vou deixar uma pergunta bem aberta para a gente começar quente aí por dentro dos laboratórios, trazendo a história magnífica de vocês, que nos surpreendeu, principalmente depois que a gente começou a trabalhar juntos, já conhecíamos de fama, e agora conhecemos como amigos e parceiros aí nessa trajetória e nessa transformação dessa nova fase aí do laboratório Alex Formiga. Queria que vocês contassem, não sei se vai ser a Cida, se vai ser o Alex. Como é que começou essa história? Melhor o Alex. Eu comecei na prótese, primeiramente, obrigado pelo convite, queria agradecer a K2Go pelo convite. Tenho aprendido muito com vocês também, viu, nesses meses juntos, e para a gente foi um prazer receber esse convite e poder estar aqui com vocês hoje. Eu comecei na prótese com 11 anos de idade, né? Comecei aqui em Imperatriz mesmo, eu era office boy numa clínica dentária, com um parente distante da minha avó. Eu, quando mais novo ainda, tipo 9, 10 anos, eu vendia algumas coisas na rua. Não porque eu precisava, o meu pai deixava faltar alguma coisa em casa, mas porque eu sempre eu queria ter minhas coisas, sabe? Eu queria ter minha independência, vamos dizer assim. O que você vendia, Alex? Só por curiosidade. Eu já vendi picolé na rua, aqui a gente chama de geladinho também, já vendi cadeirinhas, aqueles balançadores para criança. E isso assim, eu com 10 anos carregando aquelas coisas, já vendi picolé em estádio de futebol aqui. Temos algo em comum. Eu, entre 8 e 9 anos, foi a minha primeira experiência de trabalho, foi vendendo picolé, fazendo a rota ali no quarteirão do colégio. Muito legal, né? Uma fase muito gostosa. Pois é, e disso gostosa minha avó... porque eu comia o estoque, né? eu tentei fazer isso, mas só que eu não recebia nada, e não, eu comecei a ficar no prejuízo. E numa dessas dias de trabalho, minha avó, passando no ônibus, me viu na rua
com um carrinho de picolé. E meu tio já era protético, e ela falou com esse meu tio, perguntou se ele não poderia me ensinar a trabalhar lá com ele, para ele me pegar para mim trabalhar lá com ele, porque ela disse que não queria me ver na rua igual eu estava. Eu era muito pequeno, e ela me viu no centro da cidade, então eu estava bem longe da minha casa, no sol, com um carrinho de picolé. Então eu saí da sorveteria e fui trabalhar com esse meu tio, como um office boy lá. Comprava material, e esse tempo que eu estava no laboratório, eles iam me ensinando algumas coisas. Eu comecei dessa forma. E sempre, só que assim, eu estudava também. Então eu tinha meio período que eu fazia isso, meio período eu estudava. E logo que eu já comecei a pegar um gosto muito grande, porque eu já estava no ar-condicionado, já não estava mais no sol quente. Já não tinha que ficar no meio da rua. Quando eu vendia picolé, eu era assaltado. De vez em quando eu era assaltado, o pessoal chupava meus picolé e ia embora. Eu não tive esse problema, mas já tive assim, o problema de o moleque me cercar e jogar areia dentro da minha caixinha. Eu tinha o isopor, né? Não tinha o carrinho. Nossa, já tinha bem mais. Já era Mas é triste, não, é complicado, né? Depois a gente E você começou lembra e dá fazendo o risada. quê? Você começou fazendo o quê no laboratório lá, Alex? No laboratório a gente fazia parte de acrílico, só a parte de dentadura, PPR, PT, PPR, essas coisas. Porque era uma cidade assim acho que aqui na época tinha um protético só que fazia porcelana aí, só que ninguém tinha contato com ele, porque porcelana era algo assim surreal aqui. Então a gente só fazia mais essa parte mesmo. Outro nível, né? Outro nível, outro nível. Então eu trabalhei alguns anos com esse meu tio, e daí eu fui trabalhar com o dono do adental aqui na Imperatriz, que eu ia sempre comprar material. Ele já trabalhava com a confecção de PPR. O nome dele é Arthur. Então eu trabalhei eu fui pedir para ele me ensinar a fazer PPR. Só que no início ele não queria me ensinar, porque ele disse que toda vez que ele ensinava alguém, o pessoal colocava ele na justiça quando saía do laboratório. Então foi bem complicado para mim poder trabalhar com ele, porque ele era uma referência aqui na cidade, e eu pedi a oportunidade, até que uma vez ele me deu. Então, já para mim já era um degrau a mais, porque eu já fazia acrílico e vim aprender a fazer PPR. E nisso eu fiquei com ele alguns anos também fazendo essa parte de PPR, só metal, só metal. E foi quando apareceu a oportunidade, depois de alguns anos, já com meus 17 para 18 anos, que eu concluí meu ensino médio. Minha mãe, meus pais, né, desejando que o filho vai fazer um curso superior, vai fazer alguma coisa. Eu falei, não, mãe, ainda cheguei a prestar vestibular, agronomia e administração na época. Eu falei, mãe, eu quero fazer prótese. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser prótese. E eu fui pesquisar com eles onde teria cursos de prótese mais perto do Maranhão, né? Aí tinha Belém, tinha São Paulo e tinha Goiânia. Aí Belém não dava, São Paulo também não. E em Goiânia, o seu Arthur tem a família dele que é de Goiânia, então ele conseguiu para que eu fosse para Goiânia e morasse alguns dias com a irmã dele, até eu conseguir um lugar para morar lá. Esse Arthur, você diria que ele funcionou como um mentor para você? Você falou que ele já foi um degrau acima ali, né? Mas Sim, foi uma referência, porque todo mundo que a gente conversou aqui, a gente percebeu que sempre teve alguém que puxou muito, né? Que deu aquele empurrão inicial e tal. Você diria que o Arthur foi essa pessoa para você? Seu Arthur me deu um grande empurrão na minha vida quando eu fui embora e quando eu voltei. E isso eu vou falar isso mais à frente, quando eu voltei para a Imperatriz. Mas quando eu fui para Goiânia, eu fui morar com a irmã dele. Ela tinha um quarto lá no fundo da casa dela e eu fui morar ali até eu conseguir um lugar para que eu pudesse alugar. E como eu não conhecia Goiânia, eu fui embora assim, peguei minha mala e fui embora sem nada, só com a mala. Aí lá eu comprei um colchão, um tapete, e eu dormia em cima desse colchão, nesse tapete, nesse quarto. Eu não tinha nada, era só o quarto, um bebedouro, um colchão em cima de um tapete, só isso. E minha mala do lado. Então essa era a minha vida aqui, em Goiânia. E eu morava na rua da escola, porque como eu não conhecia Goiânia, eu morava a 3 quadras da minha escola. Então era escola, curso, casa, curso, casa. Então assim, não tinha muito o que fazer, era só isso.
E por incrível que pareça, os piores dias para mim eram feriado, sábado e domingo, Sim. porque eu não tinha ninguém. E não tinha o que fazer, não tinha Não aula tinha, não tinha aula, não tinha o que fazer. e não era E o eu melhor via as lugar do pessoas. mundo para ficar, né? Em cima do colchão, em cima do tapete. Era complicado. E eu via as pessoas Complicado. passando, final de semana, as famílias, e eu ficava lembrando da minha, né? Porque eu era só lá. E eu ficava vendo as pessoas passando com a família, final de semana, passeando. Eu falei, caraca, esse negócio é. Quanto tempo foi Por isso? algum. Quanto tempo foi isso, Eu fui para Goiânia em Alex? 2005. Eu fui para Goiânia em 2005. E em 2005 eu iniciei na escola Monte Sião. Ainda hoje tem lá em Goiânia a escola Monte Sião. E eu comecei meu curso lá de prótese. Como eu já tinha alguma prática, eu perguntei para o diretor, o dono, Edmilson. Perguntei, professor, eu posso concluir meu curso em um ano? Eu queria fazer um período, primeiro semestre, no segundo semestre, um período pela manhã e um período à noite, porque daí eu vou embora. Aí ele, ai, formiga, se você der conta, pode fazer. E no final do ano você vai embora. Eu falei, porque aqui eu moro só, eu não tenho nada aqui. E nisso ele aceitou. Então, e foi o que aconteceu. Porém, no final do ano, é, é, aliás, quando eu comecei a estudar no segundo semestre, eu consegui um emprego numa clínica popular. Hum, Como eu já fazia dentadura, eu estudava das 7h30 da manhã até as 11 da manhã, e o restante eu ficava sem fazer nada. Aí eu comecei a procurar emprego, pelo menos para poder ajudar meu pai, que me mantinha em Goiânia na época. E eu consegui emprego na clínica popular, ganhava R$ 350 por mês, meio período. Naquela época, para mim, era top. Porque não tinha nada, né? Então eu comecei a trabalhar nessa clínica, trabalhei, trabalhei 7 meses, mais ou menos, comecei um pouco antes do segundo semestre. E no final do ano, quando eu terminei o curso de prótese, o meu professor Wagner Luciano, que também tem um grande laboratório lá em Goiânia, me convidou para trabalhar com ele. E foi onde eu fiquei. E agora? Eu volto para o Maranhão, eu vou ficar aqui com o Luciano, vou ter a oportunidade de trabalhar com porcelana, de trabalhar com implante, coisa que eu nunca tinha visto. E em comum acordo com minha mãe, com meu pai, decidi ficar, né? Foi um pouco complicado, porque eu estava já na ansiedade de voltar para casa, mas também, ao mesmo tempo, era uma oportunidade que eu tinha de sair do acrílico, sair da PPR e ir para algo que, para mim, aqui na minha cidade, era algo surreal de eu conseguir aqui. Então, fui trabalhar com o Luciano. E nessa mesma época, de 2005, só contando aqui foi o meu primeiro congresso. Eu fui para o meu primeiro congresso em Goiânia, em São Paulo, na PEDESP. Nas sim. Polar. Ex-Polar. E foi assim, como eu não tinha nada, assim, eu juntei, assim, pouquinho que eu tinha, eu fui para lá com R$ 150 para o meu primeiro congresso. Fui com R$ 150 e eu via meus amigos ali comprando coisa, gastando, e eu, cara, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou comer, se eu fizer isso, Não consigo voltar. e eu não consigo. E como a gente já tinha pago o ônibus e o hotel, então aquilo ali era para mim se manter mesmo. E a gente sabe que uma viagem dessa não é barato, comida, estádio, essas coisas assim. Então, foi assim, foi bem, como é que eu posso dizer? Eu tive que espremer muito para poder sair dali, poder ir e poder voltar, né? Aham. Então, quando virou o ano, eu fui trabalhar com Wagner Luciano. Fui trabalhar com Wagner Luciano e foi quando começou mesmo a mudar a minha vida. Porque eu já sabia fazer a parte de acrílico, sabia fazer parte de PPR e estava iniciando agora uma nova fase que era a parte de porcelana. E o Luciano só fazia isso, só porcelana. E ele era uma referência porque ele era professor em Goiânia, então ele era muito conhecido em Goiânia. Então, é igual aquele jogador de futebol que está num time pequeno e vai para um time grande, assim. Então foi mais ou menos isso. Então eu comecei lá a fazer só a parte de metal. Então eu fazia a estrutura metálica, e naquela época CAD/CAM, essas coisas não. Então era tudo manual mesmo, enceramento, fundição, tudo era
manual. Então, eu só fazia parte de metal com o Luciano. Então, era um Isso foi metaleiro, né? 2006? Isso aí foi 2006? 2006, Legal. 2006, 2007, O CAD/CAM mesmo 2006. começou a partir de 2008, né, Thiago? Aproximadamente, de 2008 para cá que começou a tomar corpo. Já existia, claro, né? Mas No começou a tomar Brasil, corpo aqui no Brasil de 2008 para cá. Mas em Goiânia ali, você falou eu imagino que mesmo não tendo dinheiro para gastar, para você ver aquele mundo da prótese, né? Parece que quando você chega assim num congresso da PEDESP, que você tem uma dimensão do que é o mundo da prótese, né? Com os lançamentos, fornecedores, os professores, os colegas, né? Só essa Exa- experiência já é incrível. Mas em Goiânia também Exatamente. tem um congresso muito forte, né? Que é do meu O amigo lá, o Ciogo, Rafael de o Curso. Ciogo, O Rafael de o Curso, lá da Ciogo, BO de Goiânia, um abraço grande se ele estiver nos doutor ouvindo aí. Rafael, Sim, exatamente. o Rafael de Curso, né? Ele recebe alunos, inclusive, de fora do país, né? O Ciogo é muito forte e hoje é o segundo maior congresso de prótese do Brasil, né? Você já A chegou clínica aí lá também, né? A clínica que eu trabalhava era uma rua acima do Ciogo. Então, quando tinha congresso e eu sabia que era de odonto, aquilo ali ficava tudo lotado de carro. E eu trabalhando na clínica, sem ter condição assim. Tanto é que eu ia para casa a pé para me economizar o dinheiro, o vale transporte, para ajudar na minha renda ainda. Então, eu ia e voltava para a clínica a pé. E eu passava ali e eu via, quando era época de congresso, eu via aquele monte de carro ali no centro de convenções ali de Goiânia, que a gente trabalhava Sim. uma rua acima. E voltando aqui para 2007, foi quando eu conheci, 2006 para 2007 foi quando eu conheci o Vinícius. O Vinícius hoje dono da Dental Globo, Sim. né? Então o Vinícius naquela época ele vendia material na mala, ele era maleiro, né, Thiago? Sabe como é que é, né? sei, eu comprava muito componente de implante com um cara aqui em Belo Horizonte assim. Então o Vinícius ele era um amigo do Wagner Luciano, que era esse meu patrão lá em Goiânia. E ele ia lá pro laboratório, via no carro, tirava a mala dele e vinha, mostrava, olha, Luciano, tem isso aqui. Aí o Luciano comprava uma pedra, um disco, uma coisa, outra. E nisso eu fui conhecendo ele, porque eu trabalhava com a parte de metal e o Luciano tinha uma grande confiança em mim. Ele, Alex, vai lá, escolhe o que é que tá precisando. E nisso eu comecei uma amizade com o Vinícius. Então, hoje é uma potência, né, Sim. no ramo da prótese, né, na área de vendas. Então, fico muito feliz porque é um grande parceiro meu, é um irmão meu, e eu tive a oportunidade de conhecer ele naquela época ali, onde ele também estava mais ou menos começando ali a vida dele como empresário. Tive a oportunidade de fazer muitos cursos em Goiânia naquela época. Como o Luciano era muito conhecido, então eu tinha muitos. O pessoal convidava ele direto. E eu, como maranhense, já sofrido dos picolé, tentava ir, mas ele, não, Luciano, vamos, eu vou contigo, vamos lá e tal. E Deixa eu acabei aproveitar fazendo aqui, ó. Você não precisa fazer nada, deixa eu ir. eu aproveitava, pegava, ia junto com ele, tinha um curso em São Paulo, não vou poder ir, não, me ajeita aí que eu vou. Então, assim, começou a abrir minha mente totalmente para essa parte. E fiquei lá com ele até 2010, 2011, foi quando eu decidi voltar para Imperatriz. 2010, 2011, eu tinha um primo meu aqui, e a gente ficava falando naquele tempo, acho que era Orkut. E ele, Hoje é Alex, Kogut. Eu vem, lembro do Orkut. Alex, vem embora, vem pra cá, você vai se dar bem aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, Goiânia é muito bom, Goiânia aqui é outro mundo e tal, eu não quero ir embora daqui nunca. Só que em 2010 para 2011 eu decidi ir embora, para voltar para Imperatriz, porque teve uma época que eu fiquei um pouco depressivo, porque eu já estava ganhando bem, eu já estava fazendo uns trabalhos bacana, mas eu era muito só porque eu não tinha família, eu morava só. Eu não tinha aquelas amizades que não, na verdade não eram as amizades, mas no fundo eu sempre tive a falta da minha família, Sim, era sabe? só relacionamento profissional e educação, né? Curso que você fazia ou relação lá com dentista. Não tinha nada assim para contrabalançar assim a vida social, família, Não, relacionamento, já era mais E complicado então, tem um né? detalhe aí, ó. Antes de você chegar em Imperatriz,
Cida, o que você estava fazendo nesse meio tempo aí? O Alex foi lá para Goiânia, foi dar uma passeada, tranquilo e tal, mas o que você estava fazendo por aqui? Nem imaginava que um dia o Alex ia parar na minha vida, sabe? Mas até então nem. Mas quando ele chegou, aí conta, amor, porque a gente vai contar um pouquinho do. Tá, vai contar depois. Então, beleza. Como que foi isso? Então eu voltei, 2010 para 2011, eu voltei para Imperatriz. Esse meu primo, e na época ele tinha 16 para 17 anos, e ele começou a trabalhar junto comigo. E novamente o seu Arthur, esse que me ajudou lá no início, me cedeu uma sala no laboratório dele aqui. Foi onde eu comecei a trabalhar, oferecer meus trabalhos dentro do laboratório do seu Arthur, que ele fazia parte de PPR e eu oferecia a parte de metal cerâmica. Então, quando eu vim embora de Goiânia para São Paulo, o Luciano me deu alguns equipamentos. O Vinícius, da Dental Globo, falou assim, ó, pega o que você precisa e você vai pagar quando você começar a ter algum retorno do teu trabalho. Isso aqui é uma aposta que eu estou fazendo em você. Eu lembro como se fosse hoje ele falando. Isso aqui é um empurrão. E a jornada do herói, né? Quando você se mostra, quando você segue o teu propósito, sempre vem esse suporte, né? Surge da onde a gente nem imagina. Coisa bonita, muito bonita essa história, hein? Então, ele me deu um empurrão muito grande. Ele, assim como o Luciano também, que me deu alguns equipamentos. Voltei para a Imperatriz. E nessa volta para a Imperatriz, já passado alguns anos, quando você volta para você começar um negócio é muito complicado. E eu lembro que eu estava trabalhando e esse meu primo chegava final de semana, tipo, dava 15, 20 reais para ele. E eu ficava meio assim, porque eu não conseguia dar mais, porque eu também não ganhava, eu praticamente não ganhava nada. E chegou uma época, tipo, já com uns 4 meses aqui, Imperatriz, que eu pensei em voltar para Goiânia. Eu liguei para o Luciano e falei, Luciano, eu quero voltar para Goiânia. E aqui não vai dar certo para mim, aqui não tem oportunidade, não tenho... Ninguém abre as portas e o Luciano, não, você vai ficar aí. E acabou que o Luciano começou a mandar metal lá de Goiânia para mim fazer aqui em Imperatriz. Então eu fazia as estruturas metálicas dele aqui e mandava para ele me pagava. Ele falou, ó, eu vou te ajudar até você começar a andar sozinho. Mas você não vai voltar mais para Goiânia, você vai ficar aí. Olha. Então ele começou a mandar os trabalhos dele, mandava no ônibus, eu embalava, fazia os metais, mandava de volta e foi conseguir me mantendo. E comecei a oferecer meus trabalhos para os dentistas, oferecia no preço normal, ninguém queria. Eu falei, não, pois então faz assim, me paga 50%. Só 50%, só para você começar a conhecer meu trabalho. Depois a gente volta para o valor normal. Mas ainda assim, nada, e era muito complicado, foi muito complicado. Mas acabou que algum dentista começou a pegar o trabalho, eu fazia metade do preço. Naquela época eu acho que era R$120, R$140 o metal cerâmica aqui, Nossa. e eu fazia por R$50, R$60. Só para o cara começar a conhecer meu trabalho. Agora eu entendo por que você não tinha os R$12 para dar lá no final de semana. Cara, mas você trabalhava de graça, mas para começar a fazer o nome, né? Para certíssimo. O trabalho começar a ficar conhecido. Tá? Eu não tinha outra forma de fazer uma propaganda a não ser mostrando o meu trabalho. Então eu comecei a fazer dessa forma. E acabou que começou a andar. E nesse começar a andar, eu comecei a comprar alguns equipamentos. Eu lembro que na época eu comprei um forno, fazer arte glass. E eu comprei financiado pelo Banco Santander em 24 vezes. Eu pagava uma parcela de R$120 por mês, meu primeiro equipamento. E eu ficava morrendo de medo de chegar ao final do mês e eu não dar conta de pagar aquele equipamento, porque ele estava já... Era o primeiro equipamento que eu tinha, então foi financiado, ia sujar meu nome, ia virar... E acabou que foi andando. Saí do seu Arthur, a gente foi pro primeiro imóvel, né, alugado, já pagando R$350 de aluguel, só que lá já era algo maior. E foi uma época assim, muito boa. Só que no final de 2011, quando eu fui para esse imóvel, o Felipe,
que esse meu primo que falava comigo no Orkut foi junto comigo. Nisso, o meu pai também trabalhava. Eu chamei, pai, vamos trabalhar com a gente vai crescer e vamos trabalhar com a gente. Então já entraram Trabalhava em eu, meu três. pai. Já estava em Isso. 3 daí no laboratório. E como que chamava o laboratório na época? Não tinha nome, não tinha. Chamava Era laboratório. Só Alex, velho. Alex. E veio eu, o Felipe, que começou comigo, e depois meu pai. E meu pai, numa viagem que eu fiz, fui dar um curso numa cidade aqui próxima. Eu já comecei a dar uns cursos, ensinar num colégio de prótese, o pessoal pediu e tal. Em 2011, se eu não me engano, 27, 28 de novembro de 2011, o Felipe saindo do laboratório, ele foi atropelado e morreu. Nossa. Há duas, Não. há duas, há duas, há 2 quadras do laboratório. Que Caramba. É, há fortes emoções nessa hora aí, né? É complicado. Como é que foi então, essa? era eu, ele e meu pai. E Ele tinha quantos anos, Alex? ele tinha acabado de fazer 18 anos. Meu Deus do céu. Não. Criança. Garotão. Então, saindo do laboratório, um caminhão atropelou ele e levou ele, passou por cima dele. Só que eu não estava na cidade, eu estava fora. E o pessoal me ligou, perguntou como é que eu estava, isso à noite já. Não, eu falei, tá tudo bem aqui, por aí. Falou, não, aqui tá tudo bem. Ninguém quis me falar porque era noite. Com medo de eu vir à noite, voltar à noite. E falaram no dia seguinte, então eu vim embora de manhã cedo, no dia seguinte minha mãe me ligou e falou o que tinha acontecido. E eu vim embora assim desesperado porque ele era um irmão para mim, um irmão mais novo, né? A gente ele que me chamava para vir embora então eu vim embora assim muito pela força também que ele me deu. Falou, não, aqui a gente vai conseguir e tal. E eu lembro que antes dele morrer, no final de novembro, as anotações dele, eu peguei o caderno dele e ele ganhava comissão e nessa época ele já estava ganhando quase R$ 2.000 nessa época. E eu lembro que na mesma hora veio na minha cabeça, ele começou comigo quando eu dava conta de pagar R$ 20 para ele e hoje ele está ganhando quase 2.000, um menino com 18 anos, com o futuro todo pela frente e aconteceu isso. Então foi um baque muito grande para mim continuar, porque tudo me lembrava ele, minha sala, que ele ficava direto ali comigo, conversando, me ajudando. Mas com o meu pai, o restante da minha família, a gente conseguiu não passar por isso, porque eu lembro disso, faz parte da minha história, mas me deu mais força para mim continuar, porque ele sempre quis que eu viesse, que voltasse para cá e que tivesse o laboratório aqui. Então a gente continuou. Logo depois, passado isso, um tempo depois, foi quando a gente mudou o laboratório desse prédio para um outro lugar. A gente já tinha alguns equipamentos e o laboratório começou a ficar pequeno. Já não cabia mais os equipamentos que a gente começou a comprar. Nisso, o Vinícius também já estava fornecendo mais coisas para a gente, já vendendo equipamentos para pagar assim, ó, aqui na fatura, tu vai pegando aí e a gente... Então, assim, foi dessa forma, a gente foi para uma casa. E nessa outra casa foi já quando eu conheci a Cida. Quando a gente mudou para esse outro laboratório, foi quando eu conheci a Cida. Eu conheci ela, estava fazendo uma caminhada aqui na beira do rio, tem uma pista, e eu estava caminhando e conheci ela e fui lá falar com ela. Ela me deu um fora. Depois eu quero ouvir a versão da Cida, né? Como é que foi essa cantada aí? Conheci ela e nisso não deu certo, acabou que não deu certo, a gente não conversou e continuei trabalhando, trabalhando já com outras pessoas, já com outros profissionais, a gente começou a contratar mais pessoas e o nosso trabalho começou a crescer na cidade, começou a crescer, a gente já começou a fazer trabalhos para fora e um ano depois eu vi ela novamente, saindo de um sushi, de um barzinho aqui, que é tipo um sushi. Aí eu falei com ela novamente, eu falei, oi, aí ela não olhou pra mim, eu peguei e falei assim, oi, continua mais educada do mesmo jeito, hein? Aí ela olhou, aí eu olho. Atração.
Gente, ele me desafiou agora, porque ele me chamou de mal educada. Deixa eu olhar aí para esse cara, para me saber quem ele é. Nem lembrava da Aí, história do rio lá, né? Não, não, nem. da caminhada, não. Da Aí foi caminhada, quando né? a gente começou a conversar e a gente se conheceu a partir daí, novamente, né? Se viu e desde então estamos juntos nessa trajetória. Começamos a namorar, com 6 meses pedi ela em casamento. Foi rápido. Já tinha certeza. Depois de A um ano, certeza eu tive, como é, amor? a certeza eu sempre tive, que ela era o meio da minha vida. Oh, Ó, bonitinho. declaração ao vivo, isso aí, ó. E o que é legal é que dá pra ver que Então, você é uma pessoa bem decidida, né, Alex? Você decidiu ir pra Goiânia, foi pra Goiânia, decidiu voltar pra Imperatriz, voltou pra Imperatriz, decidiu casar com a Cida, casou com a Cida, decidiu manter o laboratório, manteve o laboratório e tá aí onde você tá hoje, né? Mas essa história tá linda, cara. então a gente começou a namorar e a Cida ela era gerente num banco aqui na cidade, Banco Santander. E ela trabalhava no banco e me ajudava no laboratório com essa parte de administrativo, né? Então foi o que ainda fez ainda a gente impulsionar mais ainda, porque ela tinha essa visão. E eu só me preocupava mesmo com a parte técnica, que eu tinha que trabalhar e ela que ajudava nessa parte nessa parte administrativa, que realmente acho que para mim hoje é o pilar. Essa parte aí a gente às vezes não pensa que é só o trabalho, mas não adianta, se você não tiver as Mas bases, os pilares ali, o negócio. você sabe, Alex e Cida, né? A gente já está conversando aí há alguns meses, né? E a minha interação é mais com a Cida nessa parte de gestão. E para mim é muito prazeroso, assim, quando nós nos reunimos, porque são conceitos que ela domina. E o grande problema é, como você falou, né? Quando você começa um projeto, um laboratório de prótese, às vezes você tem ou sozinho ou com alguém, mas daí outro alguém também técnico de bancada. E aí a coisa, quando dá certo, né? Começa a crescer e você vê assim, quando deixa a gestão de lado, que é um ponto que a gente bate muito forte aqui na K2Go, né? O quanto dinheiro, quanta decisão, né, que poderia ter sido diferente se tivesse alguém olhando. E que bom, né? Deus iluminou o caminho, colocou a Cida aí. Vocês se uniram e cada um fazendo uma coisa, né? Você cuidando aí desse trabalho maravilhoso que você desenvolve e a Cida ajudando a organizar, né, esses processos, né? E até que em algum momento ela decidiu sair do banco e que aí não, Não o do banco não segurava mais, né, Cida? lado da história, né? É. Eu ajudava o Alex, dava um suporte, a gente refez alguns processos e eu já estava no banco já há 8 anos. E eu comecei a ficar doente, né, emocionalmente. Eu fiquei com crise de ansiedade, tive pânico. E aí eu não conseguia mais nem sair de casa. Chegou um tempo que eu não saía, nem conseguia dirigir mais meu próprio carro. Porque eu tinha passado por sequestro, não Nossa. foi sequestrada, né? A família do meu gerente foi sequestrada, a gente ficou refém de assaltantes no banco. E aí, ameaça de morte, particularmente a mim, né? E aí, o nosso destino foi realmente se unindo nos negócios, né? E chegou o momento de eu sair do banco, porque eu não tinha mais como, né, sustentar. Eu já estava afastada pelo INSS, eu não tinha a menor condição de trabalhar num banco e suportar a pressão que eu suportava antes. Eu já era gestora de alta renda. Eu cheguei lá na pessoa física e entrei para a classe média e já estava no Van Gogh, que é a maior, que é antes da gerência geral, né? E aí a gente começou a trabalhar muito juntos. O Alex me ajudou muito, né? Essa visão que ele tem de ser sempre focado na solução me ajudou, né, a sair daquela fase. E a gente começou a projetar muita coisa do laboratório juntos, né? Então ele gosta muito de fazer e eu gosto muito de administrar. Então eu acho que foi um casamento perfeito, né? Ele é fazedor, ele realiza, e eu gosto de fazer essa parte da gestão. E aí a gente se entender. No primeiro momento era muito difícil, porque as nossas cabeças não batiam muito bem,
Mas depois a gente foi se unindo, a gente foi vendo que a gente precisava se alinhar no negócio, que eu acho que às vezes acontece isso, né? Trabalhar junto tem essa parte que às vezes é um pouco desafiadora, mas a gente vai aprendendo a lidar um com o outro e cada um se respeita. A gente consegue hoje ter uma visão bem de uma cultura muito diferente dentro do laboratório. E foi muito bom. Eu lembro da primeira vez que eu vi o laboratório, né? E hoje eu olho para o laboratório, uma história que foi construída primeiro com o Alex e a família dele, né? E eu cheguei só para somar mesmo, para ajudar, mas que já havia uma história sendo que foi construída antes de mim. E o meu papel era dar um suporte, né? Ajudar Sim. nesse novo processo. E aí a gente foi, mas assim, nessa jornada a gente perdeu 5 bebês, a gente eu tive 5 abortos de repetição, perdi um bebê com 4 meses. E assim a gente foi entendendo que a nossa história era uma história não só é uma história construída por Deus, De né? superação, né? Principalmente de superação, né? Por tudo que o Alex comentou, né? E também a tua passagem, né? Um pouquinho que você falou, assim, já menina nova e já, né? Passando por esses desafios aí que a gente, graças a Deus, não passei por isso, mas imagino o quanto é difícil, né? Para você conseguir superar, né? Ninguém entende que não tenha passado, de fato, aí pela experiência, né? E aí a gente, eu acho que o grande desafio, acho que talvez o maior das nossas vidas foi quando o laboratório passou por uma enchente, né? Que a gente dormiu rico e acordou bem pobre mesmo, vamos dizer assim. Em que ano que foi essa? Eu lembro que isso daí foi noticiário no Brasil e no mundo, né? Que deu foi assim uma calamidade pública aí na região, né? Foi dia 15 de março de 2020. A gente teve uma chuva torrencial na cidade, praticamente toda a cidade foi alagada. E aí nós estávamos na igreja e quando nós saímos da igreja, o Alex, desesperado, foi ao laboratório que é pertinho da nossa casa, 3 quarteirões, só que a nossa casa fica na parte alta da cidade, né? Uhum. Então não tem problema nenhum. E aí a Alex chegou lá e eu desesperada, porque o nosso filhinho tinha 4 meses, foi o dia do aniversário dele, de 4 meses. E o Alex naquela chuva torrencial, e quando o Alex chegou lá, tava tudo destruído, 1 metro e mais ou menos. Aí ele pode contar, porque isso aí foi, né, amor? Meu Deus. Então, eu cheguei lá no laboratório, lá na rua, a água estava dando já assim no meu pescoço, na rua. E eu entrei, abri o Caramba. portão e eu entrei lá pro laboratório e quando eu vi aquilo, assim, eu já comecei a desesperar, né? A água deu acima das bancadas, assim, quase um palmo, assim, acima das bancadas. E a gente tinha vários fornos, impressora 3D, fresadora, nosso estoque, tudo, molhou tudo, o escritório, a parte do financeiro, porque a gente já estava no nosso imóvel, essa casa a gente tinha comprado, a Cida tinha planejado, e falou, vamos planejar, vamos comprar uma casa. Conseguimos essa casa, compramos, depois de alguns anos aconteceu isso. E foi assim, um baque muito grande, porque mais uma vez eu me vi sem chão, começando Zé. começando do zero. E de lá mesmo eu liguei para ela chorando já, dizendo que a gente tinha perdido tudo. Liguei para o Vinícius. O Vinícius também já tarde da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Vinícius, cara, sai daí, a energia tá ligada aí, sai daí, a água assim, acima da minha cintura, assim. Você se arriscou, né? Até para entrar no laboratório, né? No meio Eu tinha da esquecido tormenta, né? do disjuntor, não lhe desliguei Uhum. nada, eu só entrei. E no desespero, assim, a gente não lembra dessas coisas. E mais uma vez aconteceu isso na minha vida. Eu fiquei sem chão, porque o laboratório já tinha se passado 7, 8 anos já. Não, foi ano passado. Já tinha se passado quase 9 anos de muito trabalho, muito esforço e de repente a gente se viu sem nada novamente, sem nada. Tudo, 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 tudo. Equipamento caríssimo, tudo a gente tinha ficado sem.
Parecia, Eu, sabe, nessa noite parecia um filme de terror. Eu falava, não, eu tenho certeza que isso é um pesadelo e a gente vai acordar amanhã e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que no dia seguinte não foi bem assim, né? A gente acordou e estava bem, assim, o laboratório realmente todo destruído, os equipamentos cheios de água, e logo 3 dias depois houve a pandemia que fechou todas as fronteiras, então a gente não tinha nem como arrumar equipamento. E aí gente, a gente chamou a equipe e falou o que aconteceu. A equipe mesmo ajudou, o pessoal da igreja foi para lá em massa para tirar toda a lama, todo o resto de coisa, porque a geladeira, né, amor, tava quase que tava, encheu a geladeira tava boiando. Quando eu cheguei, boiando. a geladeira, Que o isso. bebedouro tava boiando no quintal. Era uma casa bem grande e o quintal assim bem grande. O bebedouro tava boiando, tudo cheio de lama. E Então, no dia seguinte, assim, foi um choque muito grande porque não sabia o que fazer. Então, isso. Nossa. nossos amigos da igreja foram lá e começaram a ajudar na limpeza. Acho que nós tiramos lá, perdemos todos os móveis, tudo. Era tudo móveis de MDF, móvel planejado, foi tudo Ah, embora. Acho aí que nós vai embora, né? Mas tiramos equipamentos de você lá conseguiu uns. recuperar? Como que foi esse processo, assim, depois que rapidamente vocês, mesmo durante a pandemia, né, e com essa tragédia, vocês conseguiram se reerguer, né? É, Mais uma vez, assim, o Vinícius se dispôs a gente mandar todos os nossos equipamentos para assistência técnica da Dental Globo. E ele ia colocar o time dele todo em prol dos nossos equipamentos. E foi isso que foi feito. Eles iam trabalhando e iam liberando 2, 3 equipamentos, porque a gente não tinha nada. E a nossa fresadora, enquanto isso, ficou aqui parada, porque a AMAN estava fechada, em Curitiba Uhum. estava fechada, assim, não tinha, devido à pandemia, né? Aquele início Sim. ali, tudo fechado. E a gente não sabia como é que ia ficar a fresadora, porque a água foi ali na altura do spindle, Thiago. Nossa, que isso. Eu não consigo nem imaginar a cena de chegar no laboratório e ver tudo coberto Então a desse jeito. gente, Eu já via com a minha fresadora coberta até em cima com água por minha culpa, né? De tampar o buraquinho lá e colocar para fresar irrigado. Já fiquei desesperado. Agora imagina o laboratório inteiro coberto de água, cara. É uma loucura isso. Meu nisso, Deus. nisso a mas equipe do Vinícius. Pode falar, amor. e aí, foi essa parte aí, eu acho que foi assim, um dia eu passei o dia todo chorando. Eu falei, eu vou chorar hoje, amanhã a gente vai sentar e vai agir. É, Mas tem hoje que eu descarregar, né? Tá certo. preciso chorar. E aí eu lembro que meu pai falou assim, minha filha, você não tem que estar preocupada, ainda bem que não aconteceu coisa pior, vocês perderam bens materiais, mas o Alex está bem, você está bem. E aí aquilo me deu um conforto, né? E eu e a Alex sentamos e falamos o que que a gente vai fazer agora. A sorte que a gente não parou, Guti. A gente eu sentei com a Alex, a gente fez um plano de ação. Naquele momento, vamos ver como que a gente vai pagar fornecedor, como que a gente vai fazer, vamos procurar outro lugar para a gente levar os materiais, vamos alugar um local, vamos pegar um empréstimo, dinheiro logo enquanto a gente tem condição. A gente pegou um capital de giro para manter o laboratório naquele tempo, né? Naquele tempo que a gente ia passar. Chamamos a equipe, fomos muito transparentes, falamos para ele, quem está com a gente quem está com a gente sabe que a gente vai passar por uma fase muito difícil, a gente vai rever salários, a gente não tem como. A gente foi muito transparente com a nossa equipe. Isso é E super aí, importante. essa Amor, eu queria. ganhou muita confiança deles, porque eles viram que eles confiaram na gente, eles falaram, eles vão dar a volta por cima. E, É, e aí eu conversei com um amigo meu, que foi o meu mentor financeiro, por isso que eu falo que a gente tem que buscar mentorias, a gente tem que buscar consultorias, a gente tem que buscar e fazer o que a consultoria fala, fazer o que os mentores falam, porque não adianta você investir se você não fizer o que precisa ser feito. E aí, naquele momento, o Alex também estava muito triste, e ele começou a fazer face shield, que é aquela máscara, né, para o pessoal da área da saúde. A gente tinha um Sim, equipamento e o Alex comprou as lâminas e começou a fazer, distribuir nos hospitais para o pessoal que estava na linha de frente do Covid, porque estava muito sério aqui na nossa cidade, estava muito sério. E aí o Alex começou a fazer, eu olhava assim o Alex fazendo aquilo ali,
me dava alegria. Eu falava, não, ele não vai ficar depressivo, porque a minha preocupação era, será que o Alex vai dar conta de ver isso? E aí o Alex começou a ajudar e assim, muitas pessoas se manifestaram para nos ajudar. O pessoal da prótese, É, dinheiro na conta, pagou boleto minha novo, amor, sabe? sobre isso aí eu queria, tem até alguns amigos aí, muitos amigos da prótese mesmo me ligou de vários lugares do país, de vários lugares. Ó, o professor Gineton, que já veio aqui já dar curso aqui, o Paulo do Laboratório 3D lá de Goiânia, Que está conosco aqui Priscila agora. Rize, o Um Pablo tá abraço aí aqui, pro Paulinho. o dia eu estava em casa, o Paulo mandou mensagem, Alex, é isso que aconteceu aqui, que o Gineton falou na live aqui com o Carlinhos, é verdade? Eu falei, foi. Ele, cara, me manda uma conta aí. Cara, e ele me depositou um dinheiro, e esse dinheiro, no dia seguinte, era tipo uma quantia que eu tinha que pagar uns pedreiros. Então, assim, Deus foi providenciando, assim, foi providenciando tudo. Paulo Araújo aí, ó, tá aqui também. Ele também, Alex, tá precisando de um forno? Cara, tenho um equipamento aqui, eu tenho um forno, eu te mando aí, tu vai trabalhando até quando você voltar. Sueira também que tá aqui, Carlinhos Moura lá de Brasília. Cara, assim, Priscila foi Ri, muito. A Priscila Rize pegou, liberou um crédito lá no Dental Globo pra gente. E o Gineton, da mesma forma, liberou, ó, tem boleto deles aí, eu vou pagar esses boletos aqui. Então, cara, foi assim, Deus foi abrindo portas, e isso assim, vários outros técnicos que se eu for falar os nomes aqui, a live não vai dar. Que, Alex, você está precisando de material? Eu te mando um pouco de material, eu te mando um pouco de revestimento, eu te mando um gesso, eu te mando um forno, eu tenho 3 fornos, eu te mando um, com 2 aqui eu consigo trabalhar, e você que vai conseguir. Então, assim, Kogut, foi uma época em que eu vi, assim, Deus, mais uma vez, né, como a gente sabe que Ele está presente na nossa vida todos os dias, e mais uma vez eu vi a manifestação de Deus em nossas vidas, porque era um momento em que tudo estava fechado, tudo também estava passando. Mas é merecimento, né, Alex? É porque você, a Cida, né, a gente já convive há alguns meses aí através da consultoria e amizade agora, né, vocês têm essa transparência que é natural de vocês, né, a gente observa isso nas reuniões do convívio semanal aí, e essa verdade dentro de vocês, né, não é aquela coisa do ego, porque em todas as profissões, na odontologia não é diferente, né, principalmente agora, né, essa fase de pandemia nas redes sociais, a gente vê algumas manifestações de ego, gente querendo aparecer, se valer, né? Mas por outro lado tem essas pessoas, o próprio Gini, todos esses que você falou aí, o Paulo Giovanni, né? Nós fizemos a consultoria lá com eles, um pessoal maravilhoso. Até esse final de semana eu estava com a toalhinha deles assim em cima da mesa. Aí eu coloquei lá, marquei lá o Laboratório Giniton, que já participou aqui da live, a Priscila Rize, o pessoal da Dental Globo também, né, um pessoal fantástico que eu tive contato, né, quando eu trabalhava na indústria, e parece que essa verdade no coração nos conecta, né, não deixa a gente cair, né, e dá cada vez mais força para seguir o nosso propósito. Uma dúvida que eu fiquei aqui, Alex, você estava fazendo esses face shields e você estava fazendo a doação deles para os hospitais, é isso? Eu Então, liguei pro você tinha acabado de ter o laboratório totalmente afogado, né? Afogou mesmo. Eu diria que o laboratório foi afogado. Afogou o laboratório inteiro. Aí você, na recuperação disso, ainda resolveu fazer doação. não foi nem na porque recuperação, a gente não tinha nada. Não tinha Que nada. não isso, tinha cara? nada. Tava É assim, porque eu estava sem fazer nada e eu vi que as pessoas estavam precisando e eu sabia fazer. E Impressionante. nisso, o William Naves, lá do laboratório lá de São Paulo, do ProLab, a gente tem um grupo e ele começou a fazer máscara assim, assim, assado, vamos ajudar. E a gente começou a desenvolver algumas técnicas para fazer aquelas máscaras. Eu comecei a fazer a um custo bem barato aqui. E eu sei que nessa época a gente doou aí mais de 600 máscaras. E a gente ligava assim de todo lugar, até de outros estados, que ficava sabendo que a gente estava doando. Só que eu ligava para os dentistas e falava, ó, você pode doar tantos que a gente vai comprar material. Então o dentista, nossos clientes depositavam dinheiro e a gente ia lá e comprava material e fazia tudo e à noite saía deixando nos hospitais, porque naquela época não tinha máscara, não tinha muita gente morrendo e muita gente ficando doente e a gente resolveu ajudar. E acabou que aquilo começou a me fazer bem, porque eu não fiquei parado, porque a gente levou, depois que aconteceu a enchente, nós levamos 33 dias para construir novamente o laboratório.
E foram, assim, 33 dias mesmo de planejamento, escrevendo o que, que a gente ia fazer cada dia, cada dia. A gente, É, nós negociamos, a Cida negociou com os nossos fornecedores. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Nossos fornecedores, como é que é? Não, pode ficar tranquilo. Nós vamos segurar esses boletos de vocês por tanto tempo. Todos os nossos fornecedores falaram isso. Ó, nós vamos segurar por tanto tempo. Pode ficar sossegado. Então, isso acabou que isso me deu uma força. E ainda venderam para a gente, com a gente estando devendo lá eles. Eles começaram a mandar material para a gente novamente começar a girar o laboratório. o Vinícius mesmo foi um deles que a gente renegociou, porque a gente tinha comprado muita coisa. Dezembro foi um mês que a gente produz, o laboratório produz muito, né? E isso foi em março, então a gente já estava pagando boletos de dezembro. A gente renegociou e foi comprando material. E foi, assim, foi muito crescimento, sabe? Pra gente, porque a gente começou a fazer gestão do negócio, porque a gente não tinha um plano B, não tinha mais plano B, não podia errar mais. A gente estava com uma empresa que tinha sido naufragada, uma folha de pagamento e vários fornecedores. A gente tinha muito débito, entendeu? Então a Quer gente queria dizer, a parte física do laboratório afundou, mas todos os compromissos, todo o fluxo de caixa continuou, né? Tudo que você tinha para custo operacional. pagar, para tudo, né? Só deu lucro cessante, porque você para de trabalhar assim da noite para o dia, né? Fixo estava lá, né? Fixo estava lá, independente Exatamente. ou não. Então, Mas assim, eu agradeço, Kogut, muito a nossa equipe também. A nossa equipe teve Sim, sempre, sem sempre, dúvida. sempre, assim, de mão dada com a gente. A gente passou por um momento muito difícil e eles estavam ali com a gente. Então, assim, eu acho que a força que eles não deram para mim e para a Cida também foi algo surreal, porque acho que todo mundo fica com o baque. E agora, o que, que vai ser? E a nossa equipe, todo mundo ali também, porque tem suas famílias, né? Eles também numa tinham pandemia. que sustentar suas famílias, eles acreditaram que a gente ia passar por aquilo, e nós passamos. E assim, Em foi 33 dias, Pode falar. pode falar, amor. Então, o espírito de equipe foi tão forte, gente, porque assim, teve funcionários nossos que ficaram com Covid, aí um teve que ajudar o outro, teve que pegar o trabalho do outro. A gente já estava naquela pressão emocional de ter um laboratório que estava em recuperação e um funcionário ajudando o outro, entendeu? Substituindo o outro que estava lá, que ia passar, tipo, 21 dias fora, e a gente precisava produzir porque a gente tinha que ganhar dinheiro para poder pagar a folha. Foi assim, eles acreditaram muito, mas assim, eu acredito também numa coisa. Nós sempre honramos os nossos fornecedores. As pessoas que tiveram do nosso lado foram sempre pessoas que a gente sempre foi muito ético com elas, sempre foi muito verdadeiro com eles. Por exemplo, a Priscila fazia curso com a gente trazia a Priscila e a Priscila ministrava curso, o Alex fechava a turma. Então, assim, teve muita parceria, sabe? E nessas horas a gente ser verdadeiro, a gente ser honesto e a gente ser grato, eu acho que faz fluir. Faz fluir coisas que aparentemente não tinham como fluir, mas flui, porque a gente precisa crescer, mas também contribuir, né? Sem dúvida. E como que foi assim? Depois daquela casa, vocês não retornaram para ela como laboratório, então, né? Não, Como que foi e onde vocês estão agora? Como que foi esse processo assim de voltar nós não, e para ativa? nós não voltamos para lá. Acho que a primeira ideia era sair de lá, até porque seria burrice continuar no lugar em que a gente perdeu tudo. Uhum. E um dia, aí, com uns 2 dias, eu estava no meu carro, parei aqui na pracinha e eu fui orar. Eu falei, Senhor, foi o Senhor que me deu tudo. Até aqui foi o Senhor que me abençoou. Aconteceu aquilo, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tirou. Mas agora eu quero um outro lugar. O Senhor vai ter que me mostrar um outro lugar. E eu passei numa rua, eu vi uma casa com uma placa de alugas. E eu liguei para a Cida. Aí a Cida falou, amor, tem uma casa ali pra gente ver. Eu falei, ó, eu tô vendo uma casa aqui também. E era a mesma casa que a gente estava comunicando, eu e ela. Era a mesma casa que a gente estava comunicando. E eu fui conversar com o dono da casa e a gente negociou o aluguel. Uma casa numa localização tipo, Boa. 5 quadras de onde aconteceu, porém na parte bem alta. Aquela enchente nem nada, nem aconteceu nada por aqui.
Viemos para esse lugar. Todo o pessoal que trabalhava com a gente, pedreiros, eletricistas, pessoal do ar-condicionado, nós chamamos eles e falamos o que aconteceu. Ó, a gente não tem como pagar vocês agora, mas se vocês puderem ajudar a gente vai arcando com isso. E nisso eles vieram trabalhar e falou, não, a gente vai te ajudar também. Até porque eles também estavam sem trabalhar por causa da pandemia. Vieram para cá reformar, fazer fiação, fazer tudo novamente aqui. E nisso foi 33 dias, exatamente, até a gente conseguir trazer todos os equipamentos para cá. O pessoal dos móveis, o cara que fez fez todo o laboratório, todos os móveis do laboratório, o cara fez tudo, parcelou assim pra gente, ó, vou fazer isso aqui para vocês em 10 vezes. Você não precisa, me dá os cheques aí, eu vou trabalhando aqui. Então, assim, a gente teve ajuda de todos os lados, sabe? E Deus foi abrindo as portas e a gente começou a trabalhar, já voltou a trabalhar com um volume de trabalho assim grande, até porque a gente já tinha trabalho lá da enchente que ficou parado, e a gente teve que dar continuidade. E nisso a gente já começou a contratar. Nós contratamos, não foi, amor? Em meio à pandemia, nós contratamos, enquanto muitas pessoas estavam dispensando, a gente começou a contratar. Nós contratamos pessoas, né? E hoje a gente está com a estrutura que eu posso dizer que é muito melhor do que era antes, muito melhor. Todo mundo do que antes, bem melhor do que antes da enchente, né? Até antes da pandemia. Muito melhor a nossa estrutura hoje. A gente tem tudo dividido, tudo certinho, assim, tudo. E confesso que, graças a Deus, eu tinha minha esposa do meu lado também, para que pudesse me dar é um pilar, né? É um pilar. Dessa a família superação, é um pilar né? essencial. Sim. A família é um pilar essencial na vida de qualquer homem, né? Então, nós passamos por tudo isso. Pode falar, amor. A nossa visão mudou, né? Com a empresa, a nossa visão mudou. A gente mudou o mindset. Agora a gente queria ser muito melhor do que antes. A gente não tinha alguns processos que seguiam um protocolo, a gente queria ter protocolo. A gente queria honrar a nossa equipe e também os nossos clientes. Então, a primeira coisa que virou na nossa mente foi vamos refazer a missão, a visão, os valores do laboratório, vamos chamar a turma. A gente não tinha muito o que fazer, tinha serviço, mas até fazer as coisas, né? A gente ia colocando um plano de ação em ação mesmo. Sentamos, refizemos a visão, a missão do negócio, os valores do negócio, chamamos a equipe, trabalhamos mindset com a equipe, a transformação de toda a equipe, a minha transformação pessoal, do Alex, porque foi um processo de superação para a gente, e a transformação do nosso negócio, a ponto de que quando a gente já estava caminhando, bem estruturado, o Alex falou da consultoria com vocês, né? E aí o Alex falou, amor, eu acho que a gente vai precisar de alguém para nos ajudar a gerir melhor os nossos processos. Eu falei, concordo em gênero, número e grau, quem é? E aí a gente foi trazendo vocês para participar desse momento, né? E estamos ainda engatinhando em alguns processos, mas estamos com a cabeça muito boa, com a mentalidade mesmo de fazer o negócio dar muito mais certo e ter muito mais sustentabilidade do que antes, porque a gente fazia, mas não fazia com eficácia, não fazia com alta performance. E hoje a gente quer eficácia, quer alta performance, quer qualidade, quer entregar de forma extraordinária para o nosso cliente. Então, eu acho que isso mudou e os funcionários também entenderam isso, sabe? Todo mundo teve que se reinventar, teve que parar de em algum momento se sabotar, sabe? E encarar o negócio como não só um crescimento empresarial, mas um crescimento de pessoa, crescimento pessoal. E a Elaine, ela foi trabalhando isso comigo, o Guti foi trabalhando essa parte financeira, o Thiago, a gente está sempre pedindo ajuda, o Alex também. E eu acho assim que o Alex, ele cresceu assim de uma forma exponencial com tudo isso, porque ele era um cara que é fazedor, mas hoje eu vejo ele muito mais fazedor e gestor. Ele consegue ter uma boa gestão, sabe? Isso é muito bom na prótese, porque as pessoas tendem a fazer, mas não tendem a fazer um processo de gestão. E a prótese sem gestão, ela não desenvolve, ela não cresce, você fica estressado, você adoece. Eu lembro que antes disso, eu chegava em casa às vezes de madrugada, virava a noite trabalhando, sabe?
E aí o Alex começou a organizar a rotina dele. O Alex hoje sai no máximo 8 horas do laboratório, tem qualidade de vida, emagreceu 14 quilos, mudou a vida dele radicalmente. Então, assim, a nossa família hoje é outra. A nossa empresa hoje é outra. Foi realmente uma mudança de mindset. Que Cida, eu vou te falar que coisa linda, hein? Eu vou te falar que a gente já passou aí quase 100 consultorias nesses últimos 1 ano e meio aí, e a gente já viu todo tipo de empresário, todo tipo de empresa. Eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que vocês são o tipo de empresário mais forte que existe, né? O Alex caiu aí, daqui a pouco ele volta, eu chamo ele de novo, mas vocês são o tipo de empresário mais forte que eu conheço, porque, primeiro, que vocês não chegaram com nenhuma desculpa. Sempre quando a gente fala alguma coisa na consultoria, principalmente na parte de processo e de finanças ali, né? A gente às vezes é um pouco radical. E aí a gente sempre ouve, não, isso aqui não funciona no meu laboratório. Não, isso aqui não funciona. Não, não é assim que vai funcionar. A gente fala, cara, isso aqui funciona. A gente já viu funcionar em vários lugares. E vocês, essa é uma frase que eu nunca ouvi. Na verdade, vocês sempre têm essa mentalidade de evolução, de ser melhor do que antes, de alta performance, de eficácia, né? E eu vejo que isso é um diferencial muito grande nos empresários, pelo menos todos que conversaram com a gente até agora aqui, nesses 4 episódios de Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, todos tiveram uma grande história, mas pelo menos das que eu ouvi, a história com a maior dor foi a história de vocês, né? E mesmo assim, vocês continuaram firmes, continuaram fortes, evoluindo, crescendo cada dia mais, e o que é mais interessante, e o que eu achei mais curioso disso tudo é, passei por uma crise, superei essa crise. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma consultoria, enquanto eu também faço uma mentoria e vou mudar. Então, isso foi muito legal. Vocês, como é que eu posso falar disso, né? Vocês literalmente aproveitaram um momento extremamente negativo da vida de vocês e conseguiram literalmente com esses limões fazerem uma limonada sensacional, né? Porque, de fato, a gente vê aí que o antigo Mega Prótese 3D, o atual laboratório Alex Formiga, tá... identidade visual renovada, com o espaço renovado, com a energia renovada. E cada dia mais eu vejo aí o crescimento de vocês com a consultoria, né, se desenvolvendo também. Então isso aí para nós é muito importante, né, Kogut? Mas sabe que para mim o melhor feedback, até hoje, né, nós estávamos comemorando aí no nosso grupo, né, uma troca de mensagens, um feedback muito bom que nós tivemos de outro laboratório no interior de São Paulo, perguntando qual que é a mágica, né? Como que a gente conseguiu fazer junto com eles, né, promover aquela transformação, tal, falando assim do aspecto de processo, aspectos financeiros. Mas para mim o melhor feedback foi o que a Cida falou, o que impacta na questão, na noção de lucro. O que é lucro? Será que é ter um pouco de dinheiro a mais no banco, tal? Tudo bem, isso daí traz uma tranquilidade. Mas a partir do momento que você vê assim, você consegue ir para casa mais cedo, que você começa a emagrecer, ter tempo de fazer um exercício, ter tempo de fazer outras coisas além da prótese, outras coisas além da gestão que a gente faz na K2Go, e você ter a cabeça boa, essa fé assim, inabalável, isso daí é uma coisa assim fantástica. E aí eu me lembro, Alex, quando começou a pandemia, na K2Go nós ficamos praticamente 5 meses com lucro cessante, sem cada um se virando de um jeito, e todo dia eu conversava com o Thiago, falava, não, Thiago, bota fé, e o Thiago também, né, e cada um se virando do jeito que podia, uma empresa nova, né, a empresa tinha 6 meses, não tinha nem 1 ano de conta bancária, não tinha acesso a crédito, não tinha nada assim, né, e nós superamos esses 5, 6 meses, e claro que não não chega aos pés aí dos percalços que vocês tiveram aí nessa pandemia, em decorrência aí dessa tragédia, né, que houve, mas eu lembro que nós abrimos um canal para conversar, só para conversar, não era para fazer consultoria, nada. Nós fizemos uma divulgação, não para chamar para consultoria, nada, porque estava tudo fechado, era pandemia, ninguém queria contratar consultoria naqueles abril, maio, junho, julho e até o comecinho de agosto. E daí eu lembro que a gente recebia assim 10, 20 chamadas por dia de empresários desesperados, de empresários que não sabiam o que fazer, pedindo uma orientação, e a gente procurou fazer uma ação voluntária, que não cobrava nada, ficava às vezes 1 hora, 2 horas conversando, direcionando, buscando linhas, tentando conectar também pessoas para se fortalecer. E o tempo que eu não estava nessas reuniões, eu saía para correr, para cuidar do físico, para cuidar da cabeça, né? Porque eu morando sozinho, e ainda, né, com
com tudo isso que a gente estava passando, e sem receita, né, só despesa, foi bem complicado, né? E depois, quando as coisas começaram a clarear, lá por agosto de 2020, logo depois vocês nos procurarem, a gente já começou. É impressionante como começou a girar essa roda. Agora a gente está chegando em 100 consultorias, gente. 100 consultorias, vários projetos, assessoria. Então, contratamos gente também agora, né? Já somos em 4 hoje na consultoria e em breve vamos fechar o ano, se Deus quiser, aí com 8 aí, integrando a nossa equipe. E o que é isso? É fé. Não pensar em tragédia. Para vocês terem ideia, eu me espelho muito no exemplo de vocês, mas assim, eu não tenho mais nem televisão em casa. Claro, eu tenho aparelho de TV, né? Mas, cara, a gente tem tanta coisa para pensar, para fazer. E falando nisso, Cida, agora chegando aí nos instantes finais, claro que cada um vai dar a sua mensagem, mas eu não podia deixar de te provocar e pedir para você compartilhar um pouco conosco, para quem está nos ouvindo, seja nos vendo na live ou ouvindo no podcast, Cida, Carreira e Vida. Conta um pouquinho desse projeto, Cida, para nós. Então, gente, a minha missão realmente é muito clara para mim, que é transformar as pessoas por meio de uma facilitação de desbloqueio de mentes, né? E eu tenho um canal no YouTube, que é Cida Oliveira Coach, onde eu dou dicas de como organizar a vida, como equilibrar. E tem um podcast que é Vida e Carreira, que é Cida Oliveira Coach. Nesse podcast eu falo sobre como fazer uma boa gestão do tempo, como organizar a rotina, como definir prioridades, como desenvolver a carreira, como desenvolver a inteligência emocional para vencer os desafios. E eu acho que isso que vocês falaram sobre contribuição, que a gente faz de forma gratuita, porque isso é muito conhecimento de forma gratuita. Doação, né? Doação. Quando a gente se doa, é impressionante como a resposta do universo de Deus vem, né? Você dá e você recebe, né? Uma energia quântica muito poderosa. E a palavra, né? Você está disseminando coisas boas e você planta, você colhe. Então, essa é uma verdade. E o meu trabalho é esse. O meu trabalho é, além de ajudar o Alex no laboratório, é ajudar as minhas coaches, os meus coaches a transformarem a vida deles por meio do coach mesmo. Então, há 4 anos eu sou coach de vida e carreira. Eu escolhi a minha dor, que foi a transição que eu passei na minha carreira, toda a angústia que eu vivi na minha carreira, para ajudar outras pessoas a se posicionarem nos seus negócios, na sua carreira, crescerem. E o Alex, ele é meu mentor. Eu digo isso para ele, assim, ele me ajuda muito. Ele, às vezes, puxa minha orelha, às vezes me abraça, e isso faz parte. E uma das coisas que a gente tem, que eu percebi, que faz com que a gente tenha os resultados que a gente está tendo hoje, é que o nosso coração é ensinável. A gente não contesta. A gente contesta quando é necessário, mas quando a gente percebe que a gente precisa puxar, ter a nossa orelha puxada para um resultado vir, e a gente tem ensinado isso para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, tem um coração ensinável, porque é mais fácil, você vai aprender, você vai trazer o conhecimento para a sua vida. E se eu pudesse dizer algo para vocês hoje, a palavra seria: tenham um coração ensinável. Aprendam com as consultorias, aprendam com os mentores, seja humilde a ponto de você entender que tem alguém que estudou e se capacitou, e essa pessoa pode te orientar, pode facilitar o caminho, pode encurtar, né, o caminho. E eu quero agradecer a vocês, porque vocês ajudaram muito a gente nesse processo de mudança de mindset da nossa empresa. A gente não sabia nem por onde começar, assim, a gente sabia... Eu gosto de números, o Alex gosta de fazer, mas a gente estava perdido nos processos e a gente precisava se encontrar. E vocês chegaram no momento certo, porque a gente não quer parar, a gente quer realmente evoluir. E ontem eu estava falando com o Alex, falei: amor, a consultoria vai acabar. Ele: não, mas a gente vai... Não vai, não. Não vai, não. Até eu já estou te enrolando para não acabar tão cedo. Ela falou: amor, a consultoria vai acabar. Eu falei: acaba não, é só continuar, uai. Por que nós vamos separar? Por quê?
Depois da consultoria, para quem faz a consultoria, né, e para quem está nos ouvindo aí no podcast, nós temos a assessoria. E nós temos muitos amigos, né, não são nem clientes, são amigos já de projeto, de vida, que terminou a consultoria, a gente seguiu na assessoria, onde a gente faz um acompanhamento semanal, com Então a várias gente tem reuniões, que. com troca de ideia. Isso daí a gente vai conversar, né? Tem tempo para Então já isso, vamos né? assinar logo um contrato vitalício de assessoria. Que coisa linda, hein? Kogut, Agora eu só não sei se é vocês que vão pagar para nós ou se somos nós que vamos pagar para vocês, né? Isso daí a gente vai ter que definir no contrato ainda. Kogut, eu não deixei talvez bem claro, mas sobre a questão da fresadora, Thiago, você que conhece muito da máquina, a nossa máquina lá, a única coisa que ela quebrou foi a bomba d'água. A bomba Sim. d'água. Eu liguei pro Jefferson, na época o Jefferson Calgaro, falei, vou ter que falar com ele, né? Porque eu vou falar com quem? O não é aquele negócio, o não a gente já nasce com ele, né? Então liguei pro Jefferson, Formiga, o que aconteceu? Diga aí. Aí falei o que aconteceu, ele... embala isso aí, me manda aí, e eu vou falar aqui com o pessoal da AMAN. E acabou que, graças a Deus, o único problema que deu na máquina, com aquele tanto de água, eles mesmos ficaram impressionados. Os técnicos lá da AMAN, acho que você conhece o pessoal lá, o Fernando, os meninos ali. Jefferson, os caras abriu a máquina, Alex, a máquina tá funcionando. Troquei a bomba d'água aqui. Eu falei, porque sério, a bomba d'água, a parte elétrica da bomba d'água fica ali abaixo do spindle, e toda a parte eletrônica fica acima, então não chegou lá, né, cara? Que coisa boa. E nisso deu certo, devolveram a máquina e nós tivemos muito trabalho ano passado, graças a Deus viemos com a crescente na nossa produção e nós encerramos 2020 com outra fresadora, uma fresadora 0 km. Então hoje a gente tem 2 fresadoras. Então foi um ano em que a gente caiu e foi um ano em que Deus segurou na nossa mão e nos ajudou a levantar. E ainda nos abençoou no final do ano ainda com mais um equipamento. Então, agradeço muito aos meus amigos que nos apoiaram, agradeço muito mesmo aos nossos colaboradores e agradeço muito hoje a K2Go porque a gente tem aprendido muito. Eu falo para a Cida que eu faço curso para fazer dente. Tentar fazer um dente. Meu processo é esse. Então, eu não faço curso para ser empresário, para aprender a gerir. Então, isso a gente vem aprendendo com quem sabe, que no caso é vocês. E vocês, assim, então, mudaram realmente a minha mentalidade, até porque a Cida já pensava assim, igual vocês. Eu que era o cabeça dura, assim, vamos dizer. Mas a consultoria, assim, mudou totalmente a nossa visão. Eu agradeço a todos a equipe, Thiago, Kogut, Michele, todo mundo mesmo, porque não tem assim como dizer o que vocês fazem dentro do laboratório, falando hoje como um dono de laboratório, o que vocês fazem e o conhecimento que vocês têm de laboratório, nenhuma outra consultoria tem. Nenhuma outra consultoria no Brasil tem o conhecimento técnico que vocês têm. E eu falo isso porque a gente foi atrás de outras consultorias. A gente tentou com outras consultorias algumas coisas, mas, cara, se eu perguntar para o Thiago, qual é o custo disso? O Thiago tem. Kogut, e isso aqui, esse negócio aqui do financeiro, o Kogut sabe. As minhas nem se falam. Então, vocês são uma equipe assim, que agregam, e se o dono hoje de laboratório tiver um pouquinho, tiver nessa live, e tiver um pouco entendido o que aconteceu aqui com a nossa vida, eles vão procurar vocês depois, porque vocês têm ajudado muito a gente a mudar essa rotina que a gente vivia. Hoje eu consigo viver. Eu falo para a Cida que antes a gente morria de trabalhar e não via. E hoje a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe cada número, porque hoje a gente tem uma parceria que realmente sabe o que faz, né? Então, acho que quem está aqui nessa live hoje aí tá vendo um testemunho, vamos dizer assim, de um laboratório, de coisas que aconteceu dentro do nosso laboratório e que pela graça de Deus e pela ajuda também de outras empresas, a gente conseguiu passar por aquilo e hoje a gente está bem acompanhado, né? Hoje a gente
vai fazer alguma coisa, vamos perguntar pro pessoal lá, porque eles falar que dá. Se eles falar que não, a gente não faz, não? Que coisa linda. E você falou... Oi, pois não, Cida, pode falar. Multidão de conselheiros da sabedoria. Então a gente precisa buscar apoio de quem sabe. Não adianta querer fazer sozinho. Porque a gente estava fazendo sozinho, estava com resultado bom, estava, mas agora com a consultoria a gente está com resultado muito melhor. O faturamento da empresa aumentou em mais de 30%. Entendeu? A gente não está trabalhando para morrer, a gente está tendo equilíbrio de vida. A gente está conseguindo estruturar nossos custos. Então é isso. Busca apoio, busca sabedoria. E essa equipe é maravilhosa, do RH até o marketing, o Thiago. Não, para, Cida, vocês é que são maravilhosos. Mas você sabe, Cida, que você falou uma palavrinha-chave que depois da pandemia, antigamente, não vou virar aqui o celular, mas na parede aqui do meu escritório eu tinha meus diplomas, né? Você sabe que durante a pandemia, quando a gente pôde refletir um pouco mais sobre o nosso trabalho, eu e o Thiago, né? E o Thiago se virando do jeito dele, eu do meu aqui, a gente sempre juntos, né? Eu tirei os meus diplomas da parede. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, né? A diferença entre conhecimento e sabedoria. Antigamente tinha orgulho de falar onde eu tinha estudado, né? Toda a minha trajetória, né? Não que eu não deixei de ter orgulho, não, mas não vem ao caso. Mas assim, o conhecimento é aquilo que você acumula durante a vida. A sabedoria é o que você consegue aplicar, a diferença que você consegue fazer na vida das pessoas. E depois de ver assim empresários chorando, me ligando, eu falei, porra, cara, não é esse diploma, nem aquele curso de língua que está me ajudando nessa hora. É o que eu estou conseguindo contribuir com um outro ser humano. Aí eu guardei. Não tenho mais nenhum diploma, não tenho. Eu até, às vezes, brinco com o Thiago, né, quando tem que fazer mini corrida. Eu falei, não, cara, eu não sou CEO, eu sou consultor da K2Go. E esse é meu orgulho hoje de poder agregar um pouco na vida das pessoas. Então isso é uma palavra-chave, né? Sabedoria. Não adianta o Alex saber o que ele sabe se ele não for para a bancada e não fizer um dente maravilhoso. Não adianta você saber o que você sabe, Cida, se você não conseguir transmitir isso num podcast, se você não fizer a diferença na vida das pessoas. Acho que isso que dá esse brilho, né, essa vontade de continuar fazendo e trazendo, e até dando um spoiler aqui, só para passar já para vocês aí para a mensagem final, né, que até eu já estou emocionado aqui. Nós estamos trabalhando todos na equipe K2Go. Ontem foi um dia de filmagem, né, quase o dia inteiro de filmagem e tal, com muito carinho, com muito amor, um curso que até foi o Thiago que sugeriu o nome e eu acatei na hora, né, que é Gestão Lucrativa para Laboratório. Vai ser um curso presencial online. Detalhe, só vão ter 6 vagas. E detalhe, é um preço que todo mundo... 6 ou 5? Vagas, não, são 5. Ele agora e detalhe, e o preço é qualquer laboratório, até quem está começando hoje, quem tem um funcionário vai conseguir fazer esse curso. E por que lucrativa? Porque vai dar lucro, vai dar dinheiro na última linha esse curso. Eu tenho certeza, senão ele não precisa pagar nada. Agora, principalmente o lucro nesse sentido de você ter mais tempo, de você cuidar da saúde, porque se você não tem tempo, você não tem lucro, não serve para nada. Então é isso aí, né? Verdade. Gente, fazendo a minha mensagem final, antes do Kogut encerrar antes do Kogut encerrar na minha frente aí, né? Passando a minha mensagem final aqui para a gente poder encerrar também, pessoal, uma coisa que eu queria falar é que eu saio dessa live aqui hoje inspirado. Eu não sabia que eu ia sair tão feliz com ela, mas por um motivo. É porque vocês nos mostraram que a gente está atingindo o nosso propósito. Eu falo disso desde muito tempo, né? De propósito. Eu conheci o Kogut no Spolab também. Desde aquela época eu já falo de propósito e de lucro. E que lucro não é dinheiro. Lucro é o que você pensa que é lucro, né? Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser estudo, pode ser mais funcionários, uma empresa gigante. Lucro é o que você define como aquilo. E eu defini para mim que lucro é ter tempo. Tempo para ser humano, para poder fazer o que você quer fazer. Você quer trabalhar mais, trabalha. Quer estudar mais, estuda. Quer ficar com a sua família? Fica. Mas o insumo fundamental é o tempo. E eu abri mão do meu laboratório de prótese, saí do mundo de laboratório de prótese que tinha sucesso, que estava crescendo, com o propósito de compartilhar conhecimento para que todos tivessem a oportunidade de ter esse lucro do tempo. Porque quem conhece a minha história sabe o motivo aí, né? Eu não vou ficar repetindo o tempo todo. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida, né? E eu queria que todo mundo
pudesse ter oportunidade, todo empresário, dono de laboratório, tivesse essa oportunidade de ter tempo. E aí quando vocês me falam que o Alex ele saía até de madrugada e agora chega no máximo 8 horas da noite, a gente vai reduzir isso, tá, Alex? 6 horas no máximo aí, mas no máximo 8 horas da noite lá, tá fazendo toda a produção. Eu queria trabalhar só até quarta-feira. Minha meta era essa. Vamos chegar lá, cara. Vamos chegar lá. Então você fazer a gestão da praia, o que é o negócio? O que você quer? É lá que você vai chegar, é isso. É isso que a gente quer trazer como lucro do empresário. O que você quer com a sua empresa? É lá que você tem que chegar. Desde clientes que trabalhavam no dia a dia da produção do laboratório e já estão se mudando para fazer a gestão à distância e morando na praia, até clientes como vocês que estão mudando a mentalidade agora e estão comprando muito a nossa ideia, né? E por que eu estou falando que eu estou saindo daqui inspirado? Porque foi difícil, gente. Foi muito difícil as pessoas comprarem essa nossa ideia, porque é uma coisa complexa. Não é simples de simplesmente aceitar o que a gente fala aqui. A diferença entre a comunicação e o código de linguagem, né, Thiago? Até a gente porque às vezes na mão. Às vezes é muito radical o que a gente fala aqui, as pessoas falam exatamente isso, não funciona no meu laboratório, mas a gente fala funciona e a gente vai ajudar vocês a fazer isso funcionar aí dentro. Isso é muito importante de vocês terem comprado essa ideia. Então, se teve essa mudança, quem fez essa mudança foram vocês. Nós somos mero instrumento de comunicação, de transporte de conhecimento. Porque o conhecimento, pessoal, ele já está lá, já existe. O que as pessoas têm que entender hoje é que a gente tem que parar de tentar inventar a roda. Parem de tentar inventar a roda. A roda já existe, aquele conhecimento já está disponível. Alguém vai te ajudar a acessar aquele conhecimento. E quando você tenta fazer aquilo sozinho, você está bloqueando a possibilidade daquele conhecimento se desenvolver, né? Então, acho que a mensagem principal que a gente pode trazer aqui é esse. O conhecimento, quando compartilhado, ele cresce exponencialmente. Quando guardado, morre, né? E desde que eu fiz o Alex, ele foi no workshop em Curitiba, meu e do Kogut lá, eu tenho alguns clientes de consultoria que eu queria que fossem meus clientes, né? Um foi o Neto, o outro foi o Obra Prima e o outro foi você, Alex. Eu queria muito que vocês fossem clientes porque a gente vê a aura das pessoas, a gente sente essa energia da pessoa e o tanto que ela quer se transformar de fato, né? A gente chegou até sentar para conversar naquela época para fazer consultoria só comigo, mas Deus foi tão forte nisso tudo que você falou que a gente fez só agora que tinha uma equipe multidisciplinar para poder acompanhar mais ainda essa mudança, né? Exatamente, então, exatamente. O que eu queria era agradecer a vocês pelo feedback, me energizou muito. Agradecer por essa história maravilhosa de vocês, que é altamente inspiradora. Você está travado aí, mas estamos ouvindo sua voz, Kogut. Tá. Então, para nós aqui, isso foi energizante. Nós estamos atingindo o nosso propósito. E agora, quanto mais a gente chega próximo do nosso propósito, mais pessoas boas como vocês se conectam a ele e impulsionam esse propósito. E é isso que a gente quer ver na odontologia. Uma transformação de cultura fundamental em que as pessoas comecem a compartilhar e ser mais próximos. Assim como aconteceu com o Gineton, o Paulo, o outro Paulo, todo mundo ajudando vocês aí dentro para desenvolver. E eu queria agradecer também a todas essas pessoas que se dispuseram a ajudar o laboratório do Alex Formiga a se redesenvolver, crescer e ser o que é hoje, né? Então, Alex, Cida, Kogut, todos que nos assistiram aqui ou quem nos ouviu aqui agora e todos que ajudaram o laboratório do Formiga e que ajudaram a K2Go também a se desenvolver. Inclusive, tem personagens aí que são próximos, né? O Paulo Giovanni, a Priscila Rizzi, todos sempre deram muito apoio aí para a K2Go. Então, pessoal, muito obrigado. Eu só queria agradecer a todos aí, nossos amigos aí, Vinícius, que está aí na live aí, mandar um beijo para ele, é o irmão meu, que Deus me deu. Também, Thiago, agradecer a K2Go, porque quando a gente começou a fazer quando eu fui te procurar, você falou, Alex, é tanto o nosso honorário. E eu falei, cara, eu não estou podendo agora, porque a gente está pagando as contas, você lembra, né? E você falou assim, não, pois nós vamos começar e depois a gente acerta isso aí. Vamos fazer assim. Então, assim, vocês também nos deram um grande apoio, porque naquele momento a gente estava precisando do suporte de vocês e vocês também, de uma certa forma, estavam precisando do financeiro, só que vocês abriram um pouco a mão disso para nos ajudar. Então, vocês também faz parte dessa nossa nova trajetória, né? Nos ajudou ali naquele momento. Eu até falei para a Cida, falei, amor, o Thiago disse que eles conversaram lá e falou que a gente pode mais para frente dar aquela entrada lá e o restante. Aí ela falou, não, pô, então vamos fazer. Então assim, agradeço muito, muito mesmo a vocês. Eu estou expondo isso aqui porque
porque às vezes acontecem as coisas nos bastidores e a gente não fala, e eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que mostrar, né? Que as pessoas ali não é, acho que o financeiro aqui dali é uma consequência do que a gente faz. Então, quando eu aprendi isso, que o financeiro, aquele retorno ali é algo do que a gente faz, naturalmente ele vai acontecer. Merecimento. E vocês, de forma alguma, não, vamos fazer um plano aqui, vamos fazer isso, e graças a Deus a gente está assim no outro patamar. Agradeço muito a vocês. Vocês merecem. Agradeço muito a minha esposa, dizer que te amo, e a nossa equipe. Isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Olha, espero poder... Bom, nós estamos juntos aí na consultoria, depois na assessoria, mas gostaria muito de fazer uma segunda live com vocês para falar sobre esse período pós, sobre esses novos projetos aí que estão surgindo e vocês estão navegando agora, estão surfando numa onda muito bacana. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Isso aí, pessoal. Valeu. E até o podcast. E, Paulo, já fizemos a consultoria com o Leon, cara. Falta a sua. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.